Bom dia. Quero lhes apresentar um breve estudo sobre o seguinte tema: onde estão os mortos e qual o estado deles? Nós temos 3 teorias. A primeira delas é de que as almas dos mortos estão vagando no espaço, aguardando uma oportunidade de reencarnação. Essa é uma teoria espírita, que não tem nenhuma base na Bíblia. A segunda teoria é de que os mortos nada sabem. E essa teoria está baseada no livro de Eclesiastes, capítulo 9, onde está escrito o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9, 5. E no versículo 10 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Alguns evangélicos defendem essa teoria também. Ela é chamada de o sono da alma. E a terceira é de que os mortos estão conscientes e em algum lugar. O primeiro texto que eu quero ler é no livro do Apocalipse, no capítulo 6, no 5º selo. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. E lhes foi dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se cumprisse o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Estas almas aqui debaixo do altar estavam conscientes. Elas sabiam o que tinha acontecido com elas e reivindicavam justiça. O rico e Lázaro no Hades. Em Lucas capítulo 16, nós temos 2 homens, um rico no Hades e Lázaro no seio de Abraão, chamado também de paraíso. Veja o que disse o rico. Disse ele então: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar. O rico estava consciente até da sua família. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam, que eles ouçam a palavra de Deus. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um morto ressuscite. O apóstolo Paulo disse que estar com o Senhor seria muito melhor. Paulo estava preso em Roma, perto da sua morte, e ele diz em Filipenses capítulo 1, versos 22 e 23: mas se o viver da carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então
o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O apóstolo Paulo tinha certeza que se ele morresse, ou quando morresse, estaria com Cristo. A conclusão é que os crentes, quando morrem, dormem o seu corpo físico, a alma vai estar com o Senhor. Os ímpios, também quando morrem, o seu corpo vai para o pó, mas as suas almas vão para o Hades, aguardando o julgamento final. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, verso 8: Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Segunda morte é o inferno, para sempre e sempre, de onde jamais sairão. Portanto, os mortos estão conscientes em algum lugar, ou no paraíso, ou no Hades, e no inferno eternamente.